Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Dreamcast, tá bom? O Dreamcast tem crescido cada dia porque você tem contribuído para isso. Muito obrigado pela sua participação. E hoje nós temos aqui, tá bom? Digo, eu tenho, né? Porque os meus companheiros me deixaram, tem uns viajando lá para a Europa, né? Regis, Larissa, alô para vocês, que vocês curtam aí, se divirtam. Eu sei que vocês estão vivendo aí no propósito aí. Deus abençoe vocês. Minha esposa amada, que está ali com as crianças resolvendo outros lados ali, né? E amanhã ela vai estar aqui também, fazendo uma gravação, vai trazer para vocês. Já estou até adiantando, né? Mas olha só, tenho aqui comigo hoje na mesa do Dreamcast duas pessoas especiais, tá bom? Para o nosso coração, amigos. E eu quero apresentar, né? Está aqui o doutor Neymar, está aqui a doutora Gisele, né? É marido e mulher, né? Até que a morte os separe. Isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Desde já, obrigado por ter atendido, né, o nosso convite de poder estar aqui. E eu tenho certeza que vai ser transformador, porque o tema que nós vamos falar hoje é resolvendo conflitos. Então, fica aqui o meu muito bem-vindo a vocês dois. Qualquer um que quiser falar primeiro, fica à vontade. Alegria nossa, é um tema desafiador, extremamente atual. Conflitos têm sido a causa de muita desavença, muita tristeza, muita discordância, e a gente está muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. A alegria é toda nossa. É um prazer enorme poder estar aqui. Queremos tentar contribuir, ajudar aí as pessoas, os casais a entenderem que todo casamento vai ter conflito. Conflito é algo que faz parte de qualquer casamento saudável, né? Um casamento saudável. Agora a senhora está me assustando. Duradouro não é um casamento com ausência de conflitos. Né? E a gente vai entender isso. O problema é não resolver os conflitos. Então nós começamos bem, porque olha, a senhora falou o seguinte: o casamento vai ter conflitos, né? E o casamento não precisa ser um mau casamento para ter conflito, então. Exatamente. Por quê? Porque onde estiver duas pessoas, vai existir divergência. Né, vai existir muitas diferenças. Duas pessoas sempre serão muito diferentes. E quando nós entramos no casamento, nós trazemos as nossas bagagens. E nós temos qualquer duas pessoas, por isso que não adianta achar que a solução é trocar, porque você vai trocar e qualquer duas pessoas sempre serão muito diferentes. Né? Nós somos diferentes no gênero. Só a diferença da natureza masculina com a natureza feminina, se a gente não tiver disposição para entender, já causa conflito aí? Já causa tanto conflito que pode chegar até a separação. Só por esse detalhe? Só por essa da natureza diferença. Feminina e masculina. Mas nós ainda temos diferenças de criação, né? De história de vida, de experiência... às vezes culturais, aqui para quem mora na América, tem muito Acontece casamento muito intercultural, então são diferenças bem relevantes. E as diferenças de temperamentos, que muitas vezes não são consideradas, porque as pessoas não têm muito conhecimento, né, sobre esse tema, mas é um dos grandes pontos de conflitos no casamento. Nós aconselhamos casais há mais de 20 anos. Né? Incrível. Eu há quase 20 como terapeuta mesmo de casais profissionalmente. Então, nós temos visto e acompanhado que realmente as diferenças elas são um dos grandes pontos de conflito, porque causa muita frustração. Muita frustração, decepção. E se nós não aprendemos a encarar de frente, a ter disposição
para enfrentar os conflitos e juntos buscar a solução, resolver, melhorar aquilo que está incomodando ou que está frustrando, o que é que a grande maioria faz? Vai jogando para debaixo do tapete, vai protelando e vai deixando, né, acumular. Porque nós temos uma tendência, todos nós, uma tendência natural de evitar o conflito, de não querer enfrentar o conflito, né? Fugir do conflito ou evitar mesmo o conflito. Então, tem que ser resolvido. Não pode deixar essas pequenas coisas que você mencionou, que vai para debaixo do tapete. E além de resolver, às vezes a gente ouve assim, olha, na nossa casa a gente se assusta, porque a gente nunca tem discussão, a gente nunca tem problema. A gente ouve isso ao longo da nossa caminhada. Ora, se num ambiente que tem 2 ou mais pessoas não tem conflito nenhum, alguém está se anulando. Alguém simplesmente não está expressando a sua vontade, a sua opinião e as suas necessidades. Se eu não expresso a minha vontade, a minha opinião e a minha necessidade, eu tendo a me anular. E a frustração e a decepção e a tristeza, ela é inevitável em algum tempo. Então, se esse conflito, por menor que ele seja, ele não é resolvido no dia a dia, em algum momento ele se transforma num muro ou numa montanha ou em algo. Olha que incrível isso. Que para você agora conseguir resolver é muito mais difícil. Sem dúvida. É muito melhor resolver as coisas pequenas do que esperar elas se tornar grandes. Que, na verdade, então, não existe... Para chegar na coisa grande, no problema grande, ele começou pequeno. Pequeno, exatamente. Clareza, viu? Se você aprende, né, a enfrentar os conflitos e resolver os conflitos no dia a dia, isso não vai crescer, isso não vai acumular. Vai deixar de ter conflito? Não, porque nós não vamos deixar de ser diferentes, nós não vamos deixar de ter opiniões diferentes, necessidades diferentes, né, divergências por algumas questões, porque somos únicos, somos diferentes mesmo. Mas quando a gente vai aprendendo a resolver, e até o final aqui, é claro que a gente vai ajudar as pessoas a ir falar como, né? Isso. Já para que as pessoas... Não, mas você não vai falar... Vamos falar até o final. A gente vai falar o como... O como, né? O que fazer para resolver, então, todos os conflitos. Agora, é muito importante, né, falando aqui especificamente no casamento, um casal identificar quais são os principais pontos de conflito no seu casamento. Isso. Eita, atenção, gente. Quais são os pontos de conflito do seu casamento? Anota aí, tá? E você vai ser direcionado, viu? Então, na nossa experiência, né, tanto ministerialmente, na minha profissionalmente, tem alguns pontos de conflitos que são mais comuns ou que aparecem em praticamente todos os casamentos. Ok. Falando aqui, na grande maioria, a gente acompanha casais cristãos, né? Pode ser que tenha pessoas que não têm essa convicção cristã. Tudo bem, você vai identificar os pontos de conflitos, mas... Isso. Na vida do casal cristão, muitas vezes a própria vida espiritual pode ser um ponto de conflito. Opa. Às vezes um é mais envolvido, o outro é menos, um é mais maduro na fé, o outro é menos, né? Ou às vezes até um tem a convicção cristã, o outro nem tanto. Então, muitas pessoas podem nem pensar por esse lado. É muito importante ter essa clareza nesse lado, então, que até mesmo um casal cristão ele pode ter um conflito bem complicado, simplesmente por causa de um estar mais envolvido e o outro não. O seu estágio de relacionamento com Deus, ele é diferente. Então, a maneira como a vida pessoal, a vida da família, a vida dos filhos é conduzida, já começa aí a divergência. E também, sobre um casal não cristão, ele também está casado.
né? Ele também vai ter os seus conflitos. Sim, esse é só um ponto que geralmente vai ser o mais comum na vida do casal cristão, né? Porque se um tem uma convicção cristã mais definida, mais firme, e o outro menos, pode ser até que eles tenham uma visão de casamento um pouco diferente e não estão indo na mesma direção. E isso vai gerar, claro, bastante conflitos. Mas, fora isso, por exemplo, não ter uma comunicação eficaz, uma boa comunicação, é um grande ponto de conflito. Como eu falei, um dos principais pontos de conflitos em todos os casamentos são as diferenças, né? Inclusive as diferenças de temperamento que não são muito consideradas por falta de conhecimento. Né? A criação dos filhos, muitas vezes não conseguir ter uma coerência, porque cada um trouxe a sua bagagem, né? A forma como foi criado é diferente. Questões financeiras, também, ter um alinhamento financeiro, um planejamento financeiro, uma visão diferente de finanças, uma opinião diferente de como conduzir as finanças. É um dos principais motivos de separação, inclusive, né? As crises financeiras, os problemas financeiros, interferência de terceiros, principalmente da família de origem, talvez que é uma realidade, de amigos, né? Então, olha quantos pontos podem gerar, geralmente esses pontos que eu estou colocando, eles geram conflitos na maioria dos casamentos, né? Concordo plenamente. O trabalho, a questão do trabalho. E tem muito hoje a questão da expectativa. Sim. Muitas vezes o casal, quando ele começa a caminhar junto, um entra no casamento com a perspectiva que aquele casamento vai durar a vida inteira. Certo. O outro entra com a expectativa que é enquanto o amor durar. O outro entra no casamento desde que o outro atenda às minhas necessidades. Então ele delega ao outro a sua felicidade, a sua satisfação e a perspectiva que esse casamento vai dar certo ou não. Então você vê que se cada um dos cônjuges entra com uma expectativa diferente, essa jornada já se torna conturbada e esse conflito é inevitável. Inevitável. Quantas vezes não fala assim, olha, se você não fizer isso, eu largo de você. A ameaça vem. Olha, se você não atender às minhas necessidades, eu não tenho como caminhar com você. Você vê como é que são olhares diferentes? Sim. Então o conflito é inevitável. Incrível. E esse é um outro grande ponto, expectativas. Né? Expectativas irreais, expectativas diferentes por algum ponto, às vezes até por uma área específica. Também vai gerar muitos conflitos no casamento. E a vida sexual também, quando não está satisfatória, gera muitos conflitos. E sabe uma coisa que nos tempos atuais é um dos grandes mesmo, principais pontos de conflito no casamento? Qual? A internet. O quê? A internet, né? Porque a internet, olha que coisa maravilhosa, que coisa boa. A gente está aqui, quantas pessoas no mundo inteiro a gente pode alcançar, né? Contribuir, mas infelizmente as pessoas elas não conseguem ter um equilíbrio no uso da internet. As pessoas não conseguem selecionar bem aquilo que acessa, né? Quem vai ouvir, quem vai seguir, a quantidade de tempo, as pessoas não estão conseguindo dosar, né? Quando o horário, né? de também acessar. Então, isso gera muitos conflitos, porque rouba o tempo, né, um com o outro, muitas vezes. Então, também é um ponto de conflito. Então, todos esses pontos que nós colocamos aqui, eles são pontos comuns de conflitos no casamento. Por isso que eu concordo quando o Neymar falou que quando um casal chega para a gente e fala, não... A gente concorda em tudo. A gente concorda em tudo. A gente combina em tudo, a gente nunca discute. Nunca discute. Opa, aí já é um red flag. Peraí. Para mim, no mínimo curioso. é um grande red flag, porque aí tem.
né? Ou alguém está engolindo muito sapo, ou realmente está se anulando, porque os conflitos ou um eles não conhece são o normais. outro. Ou um não Ninguém conhece o conhece ninguém. É porque vocês têm experiência também na prática. Sim. Até porque, assim, eu sei que nós vamos falar Nós estamos aqui diagnosticando, né? Tudo aqui, só mostrando o diagnóstico, o ponto, o conflito gerado, os pontos e tudo. E o interessante é que é tão comum, como você mesmo falou sobre as coisas comuns. São detalhes do dia a dia, né? O que eu escutei aqui não é nada estranho, não é nada extraordinário. São simples. coisas que praticadas todo dia, né? Cotidianamente, pelo homem, pela mulher, né? O uso da rede social, família envolvida. E não tem um alinhamento. Isso. E aí, essas coisinhas, né? Elas vão se multiplicando, e aí vem a questão do perfil de cada um, né? O temperamento, Isso. aí vem o que omite, o que segura, e deixa para depois, a raiva vem, e aí de repente vai indo. É óbvio que eu estou ansioso para chegar no remédio, no tratamento, né? no como fazer. E olha o que você está falando, aí vem a ferida, vem a mágoa, aí vem essa ferida não tratada, e ela não é mais conversada, e ela vai crescendo, até que chega um dia, olha, não dá mais. E muitas vezes, quando esse casal vai conversar, são coisas que estão se sucedendo há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, e nunca foram resolvidas. Coisa simples. Há quem diga que os grandes fatos, mesmo que sejam negativos, nem sempre são suficientes para separar um casal, mas as pequenas coisas não resolvidas, essas sim. Depois de hoje eu vou entender mais profundamente que o que separa casais por aí é as pequenas coisas. As pequenas coisas. E é importante, né, a gente fazer essa introdução com essa consciência, né, de que Incrível. primeiro entender que os conflitos fazem parte, né, de qualquer casamento saudável. 2 coisas muito importantes que a gente tem que entender. Vamos lá, Nem entender idealizar de tudo que a gente já falou aqui Sim. até agora, né? Nem, por um lado, idealizar um casamento perfeito, um cônjuge perfeito, nem o ter o cônjuge perfeito ou ser o cônjuge perfeito, que as pessoas idealizam também, que a gente falou, não, a gente combina tudo, ou achar que um casamento saudável, de sucesso, é não ter conflito, né? Mas também, por outro lado, não achar que os conflitos se resolvem com o tempo sozinhos, né? Não, deixa aí, deixa para lá, deixa para ter só com conflito. o tempo, Não vai melhorar. Com o tempo as coisas se resolvem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Com o tempo as coisas se ajeitam. Nesse Esse caso, é um perigo doutora, também, né? Doutora Gisele, quem que... Como coloca essa pergunta? É porque eu queria falar sobre o homem e a mulher nesse ponto que você está falando, que é muito importante. Não, vai resolver. No caso, a mulher deixa mais passar o tempo com a esperança de que vai resolver, ou o homem deixa mais... Não, eu acredito que vai resolver com o tempo. Porque é uma realidade. Eu acho que os homens... eles têm mais dificuldades de enfrentar os conflitos. Do que a mulher? Okay. E eles querem deixar mais para lá, ou acham que... Não, os homens eles são muito práticos, né? E eles têm mais essa tendência de falar assim, não, isso é besteira, não, deixa para lá, isso daí depois... Eu acho que os homens, eles deixam mais passar. A mulher, ela tenta mais buscar, resolver, conversar, né? E os homens, eles têm mais dificuldade de conversar, que já é o primeiro ponto para resolver os conflitos, né? Já entrando, então, no remédio. no remédio. No tratamento, né? Mas o senhor concorda que é? É verdade. Nós homens, nós temos dificuldade de aprofundar uma conversa que ela leve a uma intimidade pessoal. Tem dificuldade disso. A gente fala sobre trabalho, sobre futebol, sobre economia. Abertamente. Tranquilamente, em qualquer ambiente. Mas quando eu sento para minha esposa
a falar dos meus sentimentos, dos meus defeitos, das minhas limitações, das minhas lutas, o homem ele tem mais dificuldade de enfrentar essa realidade. E a mulher tem mais facilidade. Ele tende a falar assim, não, isso aí vai resolver. Com o tempo resolve. Não vou falar sobre isso não. Vamos fazer o seguinte, não quero falar sobre esse assunto. Essa é uma das grandes diferenças da natureza masculina e da natureza feminina, né? E um dos principais pontos, eu vou colocar aqui da minha parte 3 pontos que eu acho que são indispensáveis para você resolver todos os conflitos no casamento e que eu acho, inclusive, que eles são suficientes para você resolver os conflitos. E o primeiro é desenvolver uma comunicação eficaz. Eficaz é que resolve. Não é então, algo que é ser eficaz, comunicativo, não é que resolve. Com certeza, absolutamente. Algo eficaz. Por isso que eu ia falar aqui. Então, ser comunicativo no casamento pode não resolver. Tem que ser específico, então. Tem que ser a conversação eficaz. Exatamente. Por quê? Muitos casais acham que tem uma comunicação muito boa e aparentemente até tem, porque eles conversam muito. A gente conversa sobre tudo. Sobre tudo. Só não resolve. Né? Boa parte dos casais não conversam. Essa é a verdade. Boa parte dos casais não conversam quase sobre nada. Mas tem alguns que conversam. Eu falo o seguinte, a comunicação é boa, mas não é eficaz. Porque vocês conversam sobre tudo, mas não chega no nível profundo de ter conversas difíceis com frequência, de forma construtiva ou assertiva para resolver. Né? Então, tem que desenvolver essa comunicação eficaz. E aí, voltando para não ficar a minha palavra sem completar, correto. Os homens se comunicam de uma forma muito diferente das mulheres. E quando se trata de sentar para conversar, que o pessoal chama de DR, né? Discutir a relação. Discutir a relação. E que eu acho que é um equívoco, de certa forma, porque é isso que bloqueia. Quando você fala assim, muitas vezes a mulher coloca dessa forma, nós precisamos conversar, né? E aí, pronto, já deixa o outro na defensiva, já causa uma resistência. Então, quando a gente entende o que é uma comunicação eficaz, né? Você precisa primeiro, para conseguir ter esse tipo de comunicação, construir um ambiente seguro. O casal tem que ter um ambiente de segurança onde nenhum dos dois tenha nenhum receio para abrir o coração para o outro e falar tudo que pensa, tudo que sente, tudo que gosta, que não gosta, o que está me incomodando, né? E é por isso que é conversa difícil, porque é difícil falar de mim mesmo. É difícil falar dos meus sentimentos, é difícil demais falar para o outro dos meus sentimentos negativos, daquilo que o outro está me frustrando, né? Que o outro está até me decepcionando, me chateando, que está me incomodando. E os homens têm bem mais dificuldade de fazer isso do que as mulheres. Por quê? Porque o homem falar de sentimento ou falar de problema, de conflito, é admitir fraqueza. E uma das necessidades primordiais da natureza masculina é se sentir competente. Isso. É se sentir potente. É se sentir útil, né? Então, quando ele conversa, quando a mulher chama para conversar, ele não consegue. Por quê? Porque para ele está admitindo, eu sou incompetente. Eu não consigo te fazer feliz, né? Eu não consigo satisfazer você, né? Então, por isso os homens têm mais dificuldade de conversar. E a gente escuta muito das mulheres, das esposas, meu marido não fala comigo, meu marido não conversa comigo, né? Não adianta procurar, eu tento, mas ele quer deixar as coisas para lá. Então, quando a gente vai entendendo, a gente vai tentando juntos, né, se esforçando, se empenhando, porque dá trabalho. Construir um casamento de sucesso é uma conquista diária.
através de atitudes que a gente vai assumindo para conquistar esse casamento de sucesso. E uma das atitudes é resolver os conflitos. Resolver os conflitos. Uma das atitudes fundamentais para você conquistar um casamento de sucesso, um casamento acima da média. Isso. O que é esse casamento? Que vai permanecer até que a morte os separe, mas os dois estando bem, satisfeitos, felizes, né? Então, para você construir esse casamento, você precisa aprender a resolver os conflitos. E o primeiro ponto é desenvolver essa comunicação eficaz. Que é aprender a ter conversas difíceis de forma construtiva, né, para poder resolver. E essa comunicação, ela tem algumas características, né? Você quer falar alguma coisa? Sim. Então vamos. Quais são as características dessa conversação? Uma coisa que mais me chama a atenção na comunicação eficaz é quando eu ouço a outra pessoa, Sim. eu estou ouvindo para entender o que ela está falando ou para responder o que eu quero responder. Para conseguir o que eu quero, Exatamente. né? Okay. Porque durante muito tempo isso aconteceu com a gente. Certo. Eu não ouço para entender o outro. Eu ouço para responder o que eu quero falar. Olha, isso aí é muito profundo. Então, eu não estou pronto a entender o problema que ele está passando, a frustração e a necessidade dele. Eu só quero falar o que eu estou passando. Então, eu nem espero o outro acabar, já estou colocando a minha opinião, a minha exigência, como eu acho que é, como eu quero que seja. Não tem como essa comunicação ser eficaz. Então, estar pronto para ouvir o outro, para entender o que ele está falando, e não para responder apenas o que eu quero falar. Muito bem. Tem até uma passagem, a Bíblia tem muitos princípios. Claro. As características que a gente coloca dessa comunicação eficaz são princípios mesmo bíblicos que a Bíblia tem. Lá em Tiago tem o versículo que para muitas pessoas é conhecido, né? Que sejamos todos prontos para ouvir, tardios em falar, né? E tardios em irar. Isso. Né? Então, a verdade, vamos admitir e ser honestos, mas nós isso aí não vale no casamento, né? Nós não estamos prontos para ouvir, né? Porque pronto para ouvir é você estar aberto, sem defensiva, desarmado, para ouvir não é só as palavras, é o coração do outro, é o sentimento do outro, é a opinião do outro que é diferente, é a necessidade do outro que é diferente da minha, né? É ouvir o que aquilo significa para o outro, exatamente o que o outro está tentando me falar. E nós não estamos prontos. Na maioria das vezes, enquanto o outro começa a falar, eu estou aqui pensando numa resposta ou numa justificativa, já estou aqui na defensiva, não estou ouvindo, né? E acabo também não sendo tardio em falar, ou seja, nós acabamos por não estar pronto para ouvir. Nem entender. E não entender exatamente. A gente responde precipitadamente antes de entender exatamente o que o outro quer me dizer. Então, eu tiro uma conclusão precipitada, respondo precipitadamente, né? Ou seja, você fala, eu não entendi, eu não chequei, não perguntei para saber exatamente, porque isso é um exercício que a gente aprendeu a fazer. Só que a gente vive numa agenda tão corrida, tão acelerada, que a gente vai incorporando isso, inclusive na nossa comunicação, tudo muito rápido. E aí um fala, o outro fala, né? E um exercício que a gente aprendeu a fazer, checar. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Repete. O que você está querendo me falar? Eu amo isso aí. Você está falando eu faço muito isso, na verdade. Eu faço muito isso também no consultório, para os casais verem. E é impressionante, porque mais de 90 vezes... 90%. Mais de 90% das vezes, o outro vai falar, quando você falar assim, é isso que você está querendo dizer, o outro vai falar, não.
Não é Não é incrível? isso. É Não. Então, incrível espera aí. isso. Então, fala de novo. É. Então, a gente não dá chance para o outro se explicar, você já tira uma conclusão, aquela conclusão que você tem como verdade, que não é de fato a Exato, verdade. exato. Causa um sentimento negativo, desnecessário, que não precisava, né? Uhum. E você acaba respondendo, às vezes, até de uma forma agressiva, Correto. ofensiva. E assim os dois vão se ferindo, porque muitos casais isso vai virando uma dinâmica, né? E vai se agredindo. Então, por não ter uma comunicação eficaz, e a hora de falar e a forma de falar também é fundamental. A gente não fala no momento adequado, onde o outro vai estar disponível, vai estar disposto, né, pronto a ouvir. A gente não fala de uma forma, a palavra de Deus fala da palavra branda, Isso. né, que afasta a ira, mas a palavra ríspida, a palavra agressiva, ela provoca a ira. Então, muitas vezes, a reação do outro, né, ou a atitude do outro é uma reação à forma, como eu falei, muitas vezes o outro não quer falar mais, não quer mais conversar, porque toda vez que conversa, aquilo se torna aversivo, né? Então, A conversa tem sempre muitas vezes um passa a julgamento. evitar conversar. Julgamento, cobrança, Crítica. crítica. Então, não é uma conversa. Não é eficaz. É uma sessão de cobrança, crítica e algum tipo de constrangimento. Não é uma conversa, é um momento de acusação mútua. E uma pessoa sendo constrangida... Você fez isso? se Não, mas fecha. você fez aquilo. Mas você fez aquilo. Não é uma conversa, não é uma comunicação eficaz em tempo algum. Então, o entendimento do diálogo, ele precisa ser alinhado Isso. nos casais para poder ele entrar na linha de resolver os conflitos. Porque olha do só, lar, porque primeiro, Aham. a hora e a forma. A hora e a forma. Quando falar. falar e que maneira falar. Depois, ouvir para entender, não para responder. Então, são coisas que vão fazer toda a diferença para que o outro, como Gisele falou, se perceba num ambiente seguro em que ele possa, os dois, partilhar seu sentimento e coração sem medo de ser Expressar. cobrado ou julgado. E na correria que está, então peraí. Deixa eu entender aqui. Repete para mim. Fala de novo. Fala de novo. O que você está dizendo é isso. Essa pergunta Tem é que fazer mágica. essa pergunta, né? O que você falou é isso. É assustador. Você termina de falar, a pessoa, eu não falei nada Não disso. falei nada disso. Não é incrível? Mas é o que a pessoa entendeu. Mas foi o que eu entendi. Não, então Mas me é explica. interessante a pessoa perguntar, fazer essa pergunta, porque aí já despertou realmente a curiosidade dela fazer o que é correto. Peraí, isso deixa aí. eu parar aqui, deixa eu E entender. demonstra que você se importa, demonstra que você está pronto para ouvir, que Correto. você está interessado em ouvir, né? Para desenvolver uma comunicação eficaz, os dois precisam estar na conversa com intenção realmente de resolver, de buscar juntos caminhos para melhorar o que está incomodando, né? Então, por isso, se os dois estiverem com essa intenção, desarmados, prontos, né, para ouvir a opinião, a necessidade do outro, para juntos poderem encontrar, então, um caminho. Sempre há caminhos, sempre há soluções. Se a gente estiver juntos aqui com esse propósito em comum, com intenção, nós vamos encontrar formas de melhorar, né? E uma coisa também muito importante é você aprender a parar a conversa antes que ela se torne briga. Né? E olha aí que a gente interessante. tem uma técnica muito simples que eu ensino bastante, né? Do casal, os dois combinarem um sinal, um acordo, de um sinalizar para o outro quando perceber que está prestes a descontrolar ou se exceder, quando você vê que você está prestes a deixar que as emoções elas estão
tomando conta, né, ou assumindo o controle das suas palavras, das suas atitudes, é importante, se os dois têm esse acordo, uma palavra, um sinal, que seja assim, olha, para mim deu. Vamos supor que o acordo é esse. Sim. Então, quando eu falar, a gente está uma conversa muito difícil, né? Nós estamos até prontos para ouvir, mas está muito difícil e eu estou vendo que estou chegando no meu limite de explodir, de exceder. Eu falo, olha, para mim deu. Então, se a gente tem esse acordo, é o nosso sinal. Quando eu falar para mim deu, parou. Acabou. Naquele momento. Não Precisa termina ser nem a nada. frase Não. que estava Acabou falando. e pronto. Para. Muito bem. Né? Interrompe, deixa sair, né? Mas o mais importante é que essa conversa seja retomada depois. Mesmo que seja daqui a alguns minutos, algumas horas, né? Eu até aconselho não passar mais do que 2, no máximo 3 dias para voltar nessa conversa. E tem conversas que elas são tão difíceis que às vezes a gente já retomou conversas 3, 4 vezes, mas é preciso retomar. Retomava, chegava no limite, interrompe. Sem chegar... Retomava, mas até resolver. E não sem chegar a pode alinhamento deixar nenhum. resolver. Né? Não pode Gente, que deixar sem aprendizado. resolver e acumular. Então, quando a gente entendeu isso e nós aprendemos a fazer isso, e há mais de 20 anos a gente tem ajudado, né, outros casais também entenderem e aprenderem a fazer isso. Se houver essa disposição, os conflitos serão resolvidos. E isso é um grande problema e leva até separação, porque quando os conflitos não são resolvidos, eles são acumulados, causa uma desconexão. Quanto mais acumula os conflitos sem resolver, o casal vai se desconectando, vai se afastando, vai esfriando. E é isso que leva muitos a chegarem à conclusão de que o amor acabou. Que não tem mais sentimento. Eu falo, o amor não acabou. O amor, ele está encoberto por uma montanha de frustração, de decepções, Faz todo de sentido. conflitos, de conversas difíceis que não aconteceram. Não resolvidos. Que não foi resolvido. Né? E isso foi matando, minando aos poucos o casamento, foi acabando com a admiração, com o respeito. Né? Os dois foram ficando distantes, frios, né? E acham que não se amam mais. Mas por isso que é possível fazer o caminho de volta. Quando a gente entende, a gente pode começar a desenvolver uma comunicação eficaz, não vai ser de um dia para o outro. Né? Claro que precisa esforço, dedicação, empenho, os dois precisam ter disposição, interesse, querer, para poder aos poucos ir praticando. É um exercício Como diário. qualquer outra coisa na vida. Qualquer coisa. É um Qualquer outra exercício diário. Você vai praticando no dia a dia. Daqui a pouco fica natural. Né? E você vai mas uma conseguindo resolver os conflitos. Com certeza. Uma coisa interessante no conflito que a gente precisa aprender a compreender as diferenças, como a gente já falou. Imagina... Então, seria o segundo ponto. O primeiro ponto é desenvolver uma comunicação eficaz. E o segundo ponto para resolver os conflitos é compreender as diferenças. Nós temos muitas diferenças e muitas vezes aquele conflito não é que eu estou certo e o meu cônjuge está errado. É uma característica dele, que pode ser o temperamento, pode ser a criação. Gisele é de uma família que teve um pai presente, uma família nuclear, que basicamente nunca mudou de cidade. Isso aí Eu tenho faz um uma pai, grande diferença. Tive um pai ausente, por várias razões, nunca esteve no núcleo familiar, e saí de casa com 12 anos de idade e nunca mais voltei. Olha isso. Não tem como o que eu desenvolvi como rotinas de vida ser a mesma que a dela. Não, eu concordo. Se não tem, essa diferença por si só já colocam algumas coisas que são preferências e hábitos pessoais, preferências e hábitos pessoais. Isso. Quando eu compreendo essa diferença, aquilo passa a ser não mais um conflito, mas passa a ser uma característica que eu percebo e compreendo.
Muito importante saber Não é um disso. problema, não é um defeito, né? Porque enquanto a gente não compreende, eu tinha falado antes aqui no início, que as diferenças é um dos principais pontos de conflitos, porque causa muita frustração, né? Nós passamos pelo menos 10 anos do nosso casamento tentando mudar um ao outro, tentando trazer o outro para o meu universo, provar para o outro, convencer o outro que o meu jeito é melhor, né? Que o meu jeito é o certo. Tentando educar transformar o outro, o outro ensinar para ele no mais parecido que o jeito comigo. que eu fazia era melhor. Isso. Então, isso vai gerando muito conflito, e principalmente a não compreender as diferenças de temperamento. Por quê? O temperamento, ele vai afetar, influenciar, inclusive, na comunicação. Porque nós temos as pessoas mais introvertidas, mais fechadas, que, por temperamento, já por natureza, tem mais dificuldade de se abrir, de expressar. Eu sou muito introvertida, eu tenho um temperamento bem melancólico e um pouco fleumático. O Neymar, ele já é bem comunicativo, né? Ele é bem sanguíneo, é colérico, então ele tem mais facilidade de falar. E se a gente não entende isso, vai afetar inclusive para desenvolver uma comunicação eficaz, que a gente falou que é tão fundamental, né? Da forma de abordar o outro, da forma de falar, da hora de falar. Eu preciso conhecer bem o outro. Então, um casal que não investe, não tem disposição em fazer um caminho do autoconhecimento para se conhecer bem e conhecer o outro, né? Eles vão ter muita dificuldade de resolver os conflitos em relação às diferenças que vão estar presentes em qualquer casamento. Isso. E isso pode chegar até também uma separação. Por quê? Qual é o argumento? Somos incompatíveis. Nossas diferenças nos tornam incompatíveis. Olha, nós nos separamos, nosso casamento acabou porque a gente percebeu que nós somos incompatíveis. Não tem como conviver. Não dava para conviver, porque o nível de frustração que vai se acumulando no dia a dia, quando a gente não compreende as diferenças, pode chegar num nível realmente insustentável. E nós quase chegamos nesse ponto. Nós somos muito diferentes. Nós somos opostos. Eu falo que é o Sol e a Lua. E a gente se encontra nos eclipses, nos momentos de eclipse. Então, assim, nos primeiros 10, 12 anos do nosso casamento, nós tivemos crises bem fortes por causa das diferenças. Em alguns momentos, a gente chegou a pensar que não ia ter como conviver, né? E nós vemos muitos casais durante todos esses anos, mais de 20 anos acompanhando casais. Quantas vezes a gente viu casais que se amam? Isso. Né? A gente via que as pessoas se amavam e não conseguiam conviver bem, não conseguiam, às vezes, permanecer juntos e casados por não ter essa disposição de fazer esse caminho, de ter interesse, de conhecer o universo do outro, como o outro pensa, como o outro, as necessidades do outro, né? Como que o outro funciona, como que o outro vê o mundo, lida com o mundo, age, reage, como que o outro recebe amor, dá amor. E quando a gente tem esse interesse, se torna agradável. Com certeza. Não fica mais tão estressante, fica até prazeroso, às vezes divertido. A gente começou a tratar com bom humor, né, as nossas diferenças, quando a gente começou a buscar conhecimento e compreender. Quando a gente consegue compreender as diferenças, a gente fala que você pode somar as diferenças, você pode se beneficiar com elas. Você vai usar, quando a gente descobriu que juntando o que o Neymar tem com o que eu tenho, nós temos tudo. Olha que incrível. Né? E aí a gente descobriu que ninguém podia nos parar, não tinha limite para nós, porque a gente enriqueceu, aumentou o nosso potencial de conquista como casal. Mas é um caminho. É um caminho. Tudo tem que ter uma busca, um interesse, né? E uma dedicação. O que a gente vê na mídia hoje Sim. e na literatura? As pessoas procurando aplicativos
procuramos programa de reality show Correto. em que profissionais vão identificar semelhanças entre pessoas para dar um match. Olha, Correto. isso é um completo equívoco, porque o match se dá na diferença. O que, que a lei física mostra? Os opostos. Se atrai. Eu nunca vi uma lei que diz que os iguais se atraem. Mas é o que a gente ouve. Você precisa encontrar alguém que torça pelo mesmo time que você, goste da mesma música sua, faça tudo igual. Que aí vai dar match. Vai não. Sabe o que eu aprendi com um grande homem de Deus? Sim. Quando Deus permite que o meu cônjuge tenha as diferenças que ele tem, para cada diferença e algo que eu odeio nele, é uma ferramenta ou uma competência que eu não tenho e preciso desenvolver. Olha como é que Deus Incrível. é sábio. Tudo que tem no outro que eu não tenho e que me causa desconforto e que me causa alguma incompreensão é uma ferramenta e uma competência que eu preciso desenvolver e sofisticar a ponto de aprender com aquilo. Então é graça de Deus na minha vida. Graça de Deus. Então, quando eu entendo que essas diferenças me completam, elas não são fonte de conflito, mas são fonte de crescimento. Agora, assim, olha como que a forma de entendimento ela pode mudar a nossa vida, né? Porque é só você transferir as palavras. Mesma coisa. A mesma coisa. A mesma realidade. Exatamente. Isso para mim é uma coisa que funciona demais. Eu, há alguns anos atrás, eu tomei algumas decisões, né? Perguntar, Olha ouvir. Peraí, se eu não entender, eu quero entender. Né? Está pronto Mudando a a minha perspectiva, mudando o meu ponto de vista. Como que eu vou lidar com isso aqui? Como que eu vou lidar com isso? Olhando para as pessoas, né? Não somente dentro do casamento, mas em geral, lidando com pessoas. Então, assim, no meu casamento, tem sido de muito benefício. A gente conversa, a gente começa a se desafiar, na verdade, nesses pontos, porque são pontos não só de conflito, mas é um grande desafio quando você olha para ele e fala assim, primeiro porque eu tenho que trazer a clareza e a tona, ok? Eu tenho. Concordo totalmente quando você fala, o homem ele tem a dificuldade demais de se abrir, 100%. O homem tem muita dificuldade. Para ele está admitindo fraqueza, fragilidade, incompetência. exposição. Exatamente. E aí, quando na minha casa eu quero sentar com a minha esposa, eu quero praticar coisas novas que eu não praticava, eu sei que o meu resultado vai ser melhor, o meu resultado vai ser novo, o meu resultado vai ser bom. Então, eu considero que muitas pessoas elas continuam praticando, né, as mesmas coisas, portanto, continuam vivendo os mesmos resultados que não queriam viver, mas têm medo de praticar uma coisa nova e viver um novo resultado. Porque o que eu tenho aprendido é o seguinte, automaticamente, quando eu tomo uma decisão com a clareza, sabendo que, poxa, agora eu sei que meus pontos de conflito são esses aqui, A, B e C. Eu sei que para mim resolver eles eu preciso fazer esse exercício aqui. Então, tudo bem. Óbvio que a distância de saber e fazer ela é grande. Ela é grande. E como você falou muito bem, não é da noite para o dia, precisa ser exercitado. Às vezes, a jornada de uma vida. E isso eu acho muito bonito, porque eu olho com outros olhos. Agora, a pergunta é a seguinte, um casal, né, que está passando por uma situação, digamos um casal que tem de 1 a 3 anos de casamento, né? Bem recente, casal novo, e ele está tendo problema na comunicação, né? Por quê que eu faço essa pergunta? Porque o homem ou a mulher ele vai estar querendo ele quer conquistar o objetivo próprio, né? E, obviamente, está trazendo todas as bagagens que cada um tem e estão ali trazendo para dentro do casamento. Ok.
Então, como lidar com isso nesse ambiente de ser um casal novo? Não tem experiência nenhuma, não tem um outro ponto de vista. Qual é o start, né? Qual é o remédio, né? Para começar a curar isso aí? É nessa comunicação, por exemplo. Eu quero a comunicação eficaz. Ok, demos aqui o remédio, falamos um pouquinho, mas nesse momento, essas pessoas que estão ouvindo, que estão passando por essa situação, na hora que começar a colocar em prática, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir na primeira vez, na segunda vez, de repente. Então, qual é a ferramenta básica que um casal novo ele pode utilizar para poder não se frustrar nessa caminhada? Porque agora nós estamos trazendo clareza, né? Diagnosticamos todos os pontos de conflito. Top. Entregamos algumas ferramentas de resolver os conflitos, né, na prática de exercício. Só que aí, como que a gente vai fazer na hora do vamos ver? Porque nem todo casal vai querer entender na mesma hora os dois. Quem dera que fosse assim. Mas de repente é a mulher ou de repente é o homem. Aí vamos lá, conselho para esse tipo de circunstância. Eu acho que Joabe, ele, embora a gente não sentou, eu acho que ele adivinhou qual que é a cereja do bolo. Porque nós temos três sugestões, né? Primeiro, entender as diferenças. Segundo, uma comunicação eficaz. E a terceira, ela encaixa exatamente com o que você está falando. Pode falar, mãe. Se a gente não, de comum acordo, não pactua de praticar o perdão diário, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque o perdão diário é uma tomada de decisão. Não é um privilégio, não é algo que muitas vezes a pessoa mereça, porque você imagina, tá todo mundo tentando a comunicação, tá tentando, mas o outro me feriu, o outro me agrediu, o outro foi injusto comigo, o outro me julgou, o outro respondeu sem me ouvir. Se a palavra de Deus diz que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Correto. Se todos os dias esse casal, com um dia, com 1 ano, com 3 anos, nós vamos fazer 36 anos de casado. Ah, parabéns. Com 36, eles escolherem praticar o perdão de Deus diariamente, todos os dias, tudo que aconteceu vai riscar. Essa é a chave. Vai riscar. Então, olha só que coisa interessante a respeito do perdão. Hoje, a gente, às vezes, ouve um discurso de, como é que diria? Vamos categorizar perdão. Isso pode, perdão é perdão. Perdão não é grandeza de ofensa ou de pecado. Perdão é uma decisão que eu escolho jogar minha dor fora e dar para o outro o que eu peço de Deus todos os dias. Parabéns por a resposta. Que bonita a resposta. Esse é o terceiro ponto, né? Para você resolver os conflitos. Se você desenvolver uma comunicação eficaz, investir, tiver disposição em compreender as diferenças e praticar o perdão no padrão de Deus, né, diariamente, vocês vão resolver todos os conflitos e não vão deixar que isso desconecte, né, a faixa ou distância de você. Mas você colocou um ponto muitíssimo importante, que foi da pessoa ficar esperando pelo outro. Isso. Né? Se o outro... E é um dos grandes problemas que a gente vê aconselhando ou atendendo casais. As pessoas ficam sempre nesse lugar de depender do outro ou esperar pelo outro. Então, um casamento de 3 anos é um casamento que está em pleno ajuste, em plena adaptação. É aí que as malas, as bagagens vão sendo abertas no dia a dia e está causando, né, confrontando e causando muitos conflitos. É uma fase de muito conflito.
E então, nesse tempo, se um dos dois, aí entra a palavra branda, a palavra agradável, a palavra equilibrada, a forma de falar na comunicação eficaz é você falar de você. Porque geralmente quando as pessoas vão conversar, então o outro não quer, o outro não tem interesse. Decida você, comece você, haja você com uma palavra branda, uma palavra agradável, falando do como você se sente, né? E não, porque você nunca me ouve, porque você nunca quer conversar, né? Então, essa questão é bem importante. E as pessoas, elas perdem o resultado ou a conquista porque elas não persistem. Elas, às vezes, até decidem e começam a agir, mas elas não persistem agindo. Então, elas acabam não chegando lá, não conseguindo desenvolver, seja a comunicação eficaz que seja, porque não persiste. Ou porque fica dependendo do outro, às vezes até começa, mas não persiste, desiste. E é por isso que não avança, né? Não passa, não supera e se fortalece com a dificuldade, o conflito, sei lá, o problema. Incrível, incrível. Meu Deus, que maravilhoso. Gente, olha, que clareza. Tivemos aqui diagnóstico. Eu gosto muito de usar um termo assim, que até mesmo nas igrejas existe muito diagnóstico hoje em dia. É verdade. E aí, fala, exorta, precisa isso, precisa aquilo. Mas o diagnóstico ele é super importante, ele é necessário. Só que mais importante que o diagnóstico é você ter o tratamento. É isso aí. Né? Então, eu fico muito feliz da gente trazer aqui um diagnóstico e também trazer a orientação do tratamento. Né? Porque quando o diagnóstico, qualquer pessoa ela pode dar o diagnóstico, porque ela não precisa realmente... Até o chat GPT está dando. Pronto. Então, assim, ele. é muito fácil. Né? Porque o diagnóstico não precisa de nenhum exercício, de nenhuma prática, né? Mas na hora do tratamento, ela vai exigir tempo, vai exigir esforço, vai exigir entender, vai exigir perguntar, vai exigir querer, né? E tudo isso. Porque se não tratar, não vai ter a solução do seu problema, né? Você está com uma dor no braço, você está com um anti-inflamatório e, de repente, você tem que tomar esse anti-inflamatório por 7, 10 dias. Se você não tomar... não tem resultado. Não vai ter resultado. Então, não adianta ter o diagnóstico, saber o tratamento. Se você não fizer, não aplicar... Então são 3 coisas fundamentais. Cura. Não tem cura. Tem coisa que a cura está somente nas nossas mãos. É isso aí. Porque nós já temos o diagnóstico, já temos o tratamento. Só tem que fazer. E agora só falta a nossa parte. É isso aí. Né? Olha só, gente. Eu tenho aqui 2 ou 3 perguntas para a gente finalizar, apesar de que assim, eu gostaria, até te falei mais cedo, né? Quando o momento é bom, o tempo voa, o tempo passa muito rápido e a gente já está chegando aqui, né, nos momentos finais aqui da nossa gravação de hoje. Mas eu olhei a camisa de vocês e achei muito interessante, né? E a frase diz assim, casal acima da média. Para vocês, o que é um casal acima da média? Então, a gente percebe que, às vezes, essa frase assusta algumas pessoas, porque as pessoas acham que acima da média, né, não é para qualquer um. Realmente pode ter esse sentido mesmo. Casal acima da média é o casal que não se contenta a ficar na média, na maioria. A maioria, ela vai levando, vai empurrando. Para você ter um casamento mediano, bom, razoável... Você não precisa muito esforço. É a mesma coisa de ser um aluno mediano. Você vai fazer o esforço mínimo para você atingir a média mínima e passar. Entendeu? Muito interessante. Nota 5, a maioria vai conseguir. A maioria. É a média? É a média. E ser um casal acima da média é não se contentar viver menos do que Deus tem para nós, que o projeto de Deus é a plenitude, a abundância. Uau, glória não a Deus. É a média, não é a maioria. Amém. É realmente a abundância. E Amém. para a gente é isso. É isso que Deus quer para a gente, sabe por quê?
A maioria das pessoas não estão satisfeitas nem com a vida, nem com os resultados que têm. Correto. Mas Deus não quer para a gente uma vida medíocre. Medíocre está na média. Exato. O propósito de Deus para nossa família e para nossa casa é uma vida cheia de abundância e plenitude. Incrível. Isso é que é viver um casamento acima da média. Amém, amém. Que resposta muito em cima da risca, né? É isso aí. Agora, ok, falamos de conflito, ponto de conflito e tudo mais. Vocês têm coragem de falar um conflito que vocês tiveram no casamento de vocês e como vocês resolveram ele? Assim, eu deixo vocês escolher, né? Se um conflito simples, né? Porque a gente falou das pequenas coisas, né? E ela se torna grande. Então, se vocês resolveram já quando ela era grande ou quando ela ainda era pequena. Igual eu falei, conflito pode ser um de ontem, né? Na verdade, conflito nós temos essa graça de Deus. Nós conflitamos em quase tudo. Na maneira de vestir, na maneira de praticar esporte, como se comportar num ambiente público. A Gisele sempre fala que nós precisamos entender como um se aproximar mais do outro, o outro se aproximar mais do um e encontrar um caminho que contemple os dois. Nós temos vários conflitos. Por exemplo, a gente chega num ambiente público, social, eu iria em todas as mesas, conversaria com todo mundo e cumprimentaria e eu passaria o tempo inteiro naquele ambiente me relacionando. Certo. Por Gisele, ela sentaria numa mesa, ficaria lá até terminar, seja o que for, levantaria e ia embora para casa. Certo. Então, é um conflito, parece simples, mas quase causou a nossa separação. Porque eu entendia que ela não queria sair comigo. Olha e só. ela entendia que quando ela ia para um lugar, eu não queria ficar com ela. Olha, gente. Uma coisa simples. Muito simples. Escolheu bem, é um bom exemplo. Excelente. Então, para mim... Porque foi por muitos anos, isso foi um grande para conflito. mim, Toda essa vez mulher que a gente saía, não quer sair comigo. Qualquer situação... Incrível. Porque ela chega, senta na cadeira e não fala Social. com ninguém. Ela dizia o seguinte, ele não gosta de mim. Porque em vez de ficar comigo na mesa, ele está falando com E todo tudo mundo. luta interna. Tudo luta interna. Mas isso foi antes da gente compreender as nossas Isso, diferenças. correto. Foi antes Isso. da gente fazer um caminho do autoconhecimento, de ter esse interesse mesmo de compreender as diferenças. E todas as vezes que a gente saía, a gente voltava brigado para casa. Todas as vezes. Sempre causava A muito ponto conflito, de não mágoa, vamos sair. Porque se a gente frustração. sair, nós vamos brigar. E hoje ainda Faz não é todo diferente. sentido. Por quê? Porque eu continuo sendo introvertida e melancólica. Ele Isso. continua sendo comunicativo, sanguíneo, né? Uhum. Mas Como a gente isso resolveu? isso não afeta mais, porque quando você compreende as diferenças, você não fica cobrando, você não fica julgando o outro, você não fica mais reclamando ou acusando. Então, a gente se ajustou. A gente chega num lugar, né? E ele faz o social dele, mas ele não fica mais. Você não vai comigo? Você não vai falar com as pessoas? Ele entende que, para mim, eu estou mais confortável, prefiro ficar sentado. Tudo bem. Mas né? olha a diferença. Às Se vezes um dia- eu tento ir Isso. conversar um pouquinho, Mas se sento um de dia novo. ela chegar comigo e fala assim, ô meu bem, hoje não vai não, fica na mesa. Eu sento Aí você e fica. não vou em mesa alguma. Muito bem. Então, é um chegar, o outro chegar, e a gente encontrar o que é... No caminho do meio, do Isso. equilíbrio, do O que é o ajuste. equilíbrio. Às vezes, eu vou cumprimentar as pessoas. Se ela diz, não, hoje não, fica comigo. Eu não vou em mesa alguma. Que lindo Então, é isso, viu? encontrar o caminho do meio. Graças Então, a eu Deus. fico sentada, não entendo que ele não está me abandonando, me deixando Isso. sozinha, me desprezando, eu fico bem, Uhum. né? Me esforço para levantar mais e sair também um pouco mais social com ele. Então, cada um vai como ele falou, um chega um pouquinho para cá, o outro para lá, e a gente vai se ajustando, Uma né? coisa simples que, pra gente, tinha um papel importante.
Mas, colocando uma questão, de uma forma bem prática, que pode ajudar as pessoas, no momento do impasse, porque as nossas necessidades são diferentes. Muitas vezes vai ter um momento, por exemplo, um casal que as famílias moram em estados diferentes. Certo. Aí vamos passar o Natal aonde? Isso. Um impasse, né? Então, para mim é muito importante passar com a minha família. Não, para mim também é muito importante passar. Então, quando você tem um impasse, você pode ter 3 opções, né? Por exemplo, pode ser que naquele momento, vamos supor, o meu pai tá doente, né? Meu pai tá... Então, é importante que a gente vá... não, mas também tem a minha irmã, que eu não vejo há 5 anos, e esse ano ela vai passar o Natal lá e eu preciso estar lá. Então, as duas necessidades, os 2 pontos de vista nesse momento são realmente importantes. Então, vamos tentar dar um jeito de contemplar, em parte, os 2. Quem sabe a gente consegue, em vez de ir de carro, vamos de avião para ir mais rápido, vamos ficar 2 dias aqui, 2 dias ali. Isso. Pode ser que, dependendo do impasse ou da situação, eu entenda, não, realmente o seu ponto de vista, vamos fazer o seu ponto de vista, ou vamos fazer a sua necessidade. Nesse momento, eu vou abrir mão Não é uma da minha imposição, necessidade. É uma escolha. Uma escolha. Né? E Forte. vamos fazer o que você está precisando. Então, às vezes dá para contemplar os Você vê a 2, diferença? às vezes Muito grande. eu vou escolho precisar... abrir mão do meu direito, porque nesse momento a sua necessidade é maior. E às vezes a gente não vai conseguir chegar num acordo. Então é a hora de interromper, de deixar sobre a mesa, vamos digerir mais um pouco, vamos pensar, mas enquanto... Vamos orar. Muito bem. Né? Vamos pedir orientação de Deus. E depois a gente volta para a gente tentar entrar num consenso ou achar um caminho que fique bom para todo mundo, né? Exato. Gente, a vontade é de continuar, levar mais, porque é muito gostoso aprender, é muito gostoso compartilhar esses assuntos. É um tema muito desafiador, é uma realidade cotidiana na vida das pessoas, que as pessoas prorrogam, as pessoas procrastinam, as pessoas, por estarem até mesmo em depressão, em outras situações, às vezes até em prisões, né, em cativeiros mentais, mentais, né, emocionais ou espirituais. E também, muitas vezes, o cônjuge, o homem ou a mulher, aprisiona o outro. É isso aí. No emocional, manipula. Então tem muita coisa. Só que hoje nós trouxemos muita clareza aqui e Deus vai transformar casais, vidas através desse conteúdo. Amém. Eu quero aqui agradecer esse casal maravilhoso, né, doutor Neymar, doutora Gisele, porque foi muito bom. Aqui no Dreamcast nós realiza um sonho, né, dentro do propósito que o Senhor colocou na nossa mão, no nosso Dreamcast, né? Sonhos e propósitos. E aqui a gente falou com muita clareza a respeito de muita coisa que dentro do propósito de vida de cada casal precisa ser cumprida para que eles possam cumprir, né? Realmente, além de estar vivo, né? Cumprir com muita eficácia e excelência o propósito que Deus tem na vida deles aqui nessa terra. Né? E levantou vocês, né, para estar de pé há mais de 20 anos já, especificamente aí, cuidando de casais, famílias, né? Isso é muito bom. Convido todos vocês, família de Dreamcast, a estar seguindo eles na rede social deles, tá bom? Em nome de Jesus. E eu quero aqui me despedir, né? Mas eu quero deixar vocês falarem aqui, né, o seu goodbye, né, para a família Dreamcast. Aqui, quem vai primeiro? Você. Ladies first. Então, eu agradeço demais o convite, espero ter contribuído, e eu sempre falo o seguinte, que a graça de Deus seja muito abundante sobre a sua vida, a sua casa e o seu casamento. Eu queria deixar uma palavra para você. A sua família é o primeiro projeto de Deus na terra depois que o homem e a mulher foi criado. E Deus quer para você o melhor, uma vida de abundância, de plenitude, para que a sua geração possa testemunhar a bênção que Deus foi na sua vida e na sua casa.
Que Deus abençoe. Amém. É isso aí, família Dreamcast. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o seu like, tá bom? Ative a notificação. Vem com a gente, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que tem alguém da sua família, na sua vizinhança, na sua cidade, tá? Num país que você conhece que precisa desse conteúdo, desse episódio, tá bom? Compartilha lá e Deus vai te usar grandemente. Você depois vai receber aquela mensagem de agradecimento. Muito obrigado por ter enviado aquele episódio para mim. Deus abençoe você, a sua família, tá bom? E não esqueça de entregar a sua vida ao Senhor todos os dias. Toma a tua cruz, segue Ele, tá bom? Que eu tenho certeza que assim nós seremos bem-sucedidos aqui nessa terra e cumprir o propósito do Senhor e o sonho que Deus sonhou para você e para a sua família, ele vai se cumprir se você se alinhar ao propósito que ele tem para você. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Né? É isso aí.